センチ93キロ IBUSHI コータベストバウトマシンケニー・オメガEstá no ar! Sim, está no ar, senhoras e senhores, o episódio 77 do nosso Top Rope Radio. E sim, vocês viram que hoje vamos falar de um assunto bem delicado, das declarações do Kenny Omega aí nas últimas semanas referente à homossexualidade e representatividade dentro da luta livre mundial. Seguimos aqui então, seguimos com eles, os meus amigos, eles mesmos, vocês já conhecem, Evaldo, Juan e Sávio. Outro dia, outro Top Rope Radio, e como o Guilherme falou, vamos falar de umas certas declarações aí que dá o que falar. E vamos que vamos. Aqui hoje eu quero falar e esse assunto eu gosto, sou bem polêmico. Gostaria de dar meu pontapé inicial neste programa maravilhoso, sensual e divertido. Boa noite a todos. Então, pessoal, eu vou começar o cast aqui agora com as declarações do Omega. Para quem não sabe, eu vou estar vou estar relatando aí, vou estar lendo as declarações do Omega para vocês. Ele começou dizendo exatamente assim: deixe as pessoas pensarem o que elas querem pensar. Se as pessoas LGBT puderem se identificar com a nossa história, se elas acharem que os Golden Lovers são minha equipe, eu estou bem com isso. É a história de dois wrestlers que compartilham seus sonhos em seu caminho e que se tornam amigos rapidamente, que agora estão se reunindo no topo do jogo. Acho importante mostrar no século XXI que se você é gay, lésbica, trans, seja qual for, você deve se sentir bem-vindo para ser fã de pro wrestling como qualquer outra pessoa. Você é bem-vindo no espaço. Eu recebo algumas mensagens estúpidas no Twitter de pessoas homofóbicas e elas geralmente são fãs da WWE, o que leva as coisas para casa. Na WWE, uma pessoa gay é geralmente retratada como uma espécie de comédia, para ser ridicularizada. O mundo não é mais assim. Todos devem se sentir bem-vindos ao show. Ibushi foi o primeiro amigo que eu fiz quando cheguei ao Japão e comecei a lutar. Quando duas pessoas começam de baixo numa empresa e progridem para alcançar o sucesso, isso fica com você, esteja trabalhando em conjunto ou separadamente. Agora é a hora certa para o próximo capítulo. É sobre aproveitar o momento em que você tem a oportunidade. Tenho uma visão para o que quero que seja o wrestling e tive sorte de não apenas ter a oportunidade de mostrar meus talentos no momento certo e não apenas ter os oponentes certos. E não apenas ter o conhecimento de que os oficiais têm fé em mim, mas também a sorte de não se machucar no meio de tudo isso. Eu fui abençoado por ter a chance de fazer um pouco mais de wrestling o que eu quero que seja. Então essa declaração do Kenny Omega, pra quem não sabe, o Omega é bissexual. O Ibushi eu não sei as preferências ou a identificação dele, a identificação sexual do Ibushi, né, no caso. Mas, pessoal, comecem a discorrer sobre o tema aí. Ele falou sobre algo que honestamente não tem nada a ver, tipo, eu não importo se eles são gays ou não, bicho, mas ele mencionou que basicamente as pessoas no Twitter, principalmente, não só, né, mas ele mencionou principalmente fãs de WWE ficam enchendo o saco dele com esses tipos de comentários e é isso, velho. O Pro Wrestling, você tem que ser fã dele, não importa a sua escolha sexual, velho. Então, caralho, o bagulho é tão estranho, tão tosco de comentar pra mim, que eu tô até confuso. E ele tá certo em alguns... e sim, a WWE teve seus personagens que tipo, trataram... Mas isso, infelizmente, é normal. A WWE, o wrestling em geral, tem vários tipos de estereótipos, não é só com a escolha sexual. Também tem os estereótipos também de nacionalidades, por exemplo. Entendeu? Então, é um bagulho que acontece, que vai acontecer, bicho. E eu acho que, como eu já tinha falado nos bastidores, o público da WWE ele é muito enraizado nos rednecks lá. A gente tem bastante pessoal do sul e tal, e eles, querendo ou não, muitos deles têm essa bandeira
da homofobia, do racismo, da segregação mesmo, contra estrangeiros e tal. E a gente vê o reflexo disso na própria WWE. Como eles têm uma grande fanbase desse tipo, até tem piadas internas dos americanos, dizem que a novela dos rednecks é a WWE. Não necessariamente o Pro Wrestling, porque esse nicho que acompanha a WWE provavelmente não acompanha o Pro Wrestling, esses rednecks no caso, a maioria. Então é um fato que ninguém se orgulha, né? Mas é o que acontece. Então provavelmente as mensagens que o Omega recebe são desse público. O que ele quis dizer, eu acho que o cara que ele é gay, a mina é lésbica, o cara que é bi, o cara que não sabe o que ele tá sentindo, ele pode se identificar com os Golden Lovers independente deles serem gays ou não, entendeu? Eu acho que a gente tá indo pra uma fase no Pro Wrestling onde o personagem, ele tá... Muitos lugares estão deixando de criarem estereótipos, como o Evaldo falou, que a gente tinha bastante antigamente e hoje a gente tá vendo menos. Por quê? Porque cada vez mais pessoas diferentes estão se identificando, cada vez mais pessoas diferentes querem ser representadas, e o Pro Wrestling, ele é um lugar onde muitas pessoas com problemas sociais, problemas em casa, pessoas com problemas em si, eles usam o Pro Wrestling como válvula de escape. Então a gente tem muita fanbase que assim tem algum problema de algum lugar, alguma coisa, e vai desestressar no Pro Wrestling, e muitas dessas pessoas não são o padrão americano que a WWE coloca no lugar, não. Muitas dessas pessoas não são um John Cena. Elas gostam do John Cena, tá? Ele é o Superman da WWE, mas tem muita gente que não é assim. Eles querem, de alguma forma, se sentir incluído. Quer sentir que a WWE tá ali pra eles. E eu acho que tu não é questão de tu fazer um personagem gay sério, é a questão de tu fazer um personagem independente dele ser gay ou não, tu poder se identificar com ele. Independente disso tudo. Tu não pode, por exemplo, colocar num lugar que é transmitido pro mundo inteiro, que é a WWE, tu colocar um personagem que... eles não deixam exposto que o cara é gay, mas tu colocar um personagem afeminado pra ele ser alívio cômico apenas, ser jobber, desse jeito. Tu pode, além de tu não fazer um personagem assim, porque ninguém gosta mais, né? Tá cada vez mais sumindo isso daí, porque não é interessante hoje em dia. Além de tu poder não fazer isso, tu pode colocar esse próprio personagem como alguém credível. Tu pode colocar o cara que ele é mais afeminado, porque o problema é dele, se ele é afeminado ou não, colocar ele como um lutador sério. Ele pode ser um cara que ele é drag, mas ele é um lutador a sério, entendeu? Tu não precisa mais levar isso como piada, entendeu? Que é o que a WWE sempre fez. E também tem o outro lado que ele falou, que é de tu poder se identificar com qualquer lutador independente disso. O Omega e os Golden Lovers nunca deixaram, somos um casal gay, somos amigos. Quando tu fala se são gays ou não, dito, tipo, não importa se eles são gays ou não. O que importa é tu gostar deles, do trabalho deles, como eles são, como o Omega falou, eles são caras que subiram juntos e estão ali juntos, independente se eles dormem junto ou não, isso não importa. Então qualquer pessoa pode se identificar. Eu acho que a gente tem que colocar isso. Tu não precisa ter um personagem super extravagante para ele ser um jobber, para ele ser humilhado toda vez. Não precisa ter um personagem assim, mas tu também pode colocar qualquer pessoa pra se identificar com aquele personagem, independente dele ser gay ou não, independente do Omega ser bissexual. Isso não importa, entendeu? O que importa é ali o Pro Wrestling. E essas pessoas que são gays, lésbicas, elas têm que se sentir acolhidas pelo Pro Wrestling, porque o Pro Wrestling, hoje, ele não é mais de redneck, ele não é mais
de sulista. Ele é o que eu falei, ele é das pessoas que querem ser incluídas de alguma maneira, pessoas que têm alguns problemas, algumas ansiedades, depressão, problemas sociais, essas pessoas assistem pro wrestling. Então tu não precisa mais jogar estereótipo atrás de estereótipo na cara das pessoas. Muitas delas vão cagar para isso e se interessar pelo mais simples, que é o que a gente vê desde o CM Punk, desde esses caras que foram aparecendo. O cara passou 50 anos pra falar, bicho. Mas eu gostei muito da fala do Juan, fiquei até emocionado. E fiquei emocionado também porque o meu ídolo acabou de entrar na sala. Mas enfim, cara, eu acho que talento não é definido por sexualidade ou gênero. A falta de oportunidade para um, para outro, é que define as coisas. Então, se o Kenny Omega ou o Kota Ibushi, independente de ambos serem homossexuais ou bissexuais, não importa. Se eles chegaram onde chegaram, a sexualidade deles interferiu nisso. Eles trabalharam duro para isso, chegaram onde chegaram. O Kenny Omega, por exemplo, ele fez os melhores combates da história da luta livre com Kazuchika Okada, né? E nesse período todo, ninguém nunca desconfiou que o cara é homossexual. Mas aí você fala e pensa, sabe, então é proibido ser homossexual? Não é bem por aí, né? Eu acho que os homossexuais, eles têm que ser bem-vindos, né, em qualquer segmento, né, do mercado, né, seja numa sala de escritório, seja jogando futebol ou dando aula na faculdade. Então não faz sentido você dar prioridade para uma pessoa que gosta de uma pessoa de sexo diferente, dar mais oportunidade para uma pessoa que tem sexo, que gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Então acho que a questão da estereotipação, acho um pouco errado você fazer um personagem homossexual como um alívio cômico. Por exemplo, eu não acho, é difícil falar, cara, não é necessariamente errado, mas é algo que não ajuda. Se for bem feito, é algo que não ajuda. Exatamente. Se for bem feito, bem aplicado, bem trabalhado, fica de boa, como o Goldust, por exemplo. O Goldust, ele é um dos caras mais caricatos na WWE dos últimos anos. E eu não vejo ele como desrespeito, como uma forma estereotipada de degrenir imagens homossexuais. Não. E eu vou mais fundo ainda, eu vou mais além. Na década de 60, tinha um wrestler chamado Adrian Street. E o cara, ele era praticamente um drag na década de 60, que era uma época que os americanos eram muito conservadores. Agora tu imagina um wrestler desses, vestido de drag, na década de 60, numa onda muito grande de conservador nos Estados Unidos, dentro do circuito da luta livre, que na época não era o que é hoje, né? Era bem mais underground do que hoje em dia. O cara causava e já era um rio de natureza, porque as pessoas não aceitavam os padrões dele, a vestimenta dele, não aceitavam o jeito dele, um cara vestido de mulher, né? Então isso causa estranheza, né? Então acho que o público da WWE, por ter uma parcela bem conservadora, sendo do sul, dos Estados Unidos, do norte, não importa, eu acho que essa plateia é um pouco mais conservadora, é um pouco mais puritana, né? Nada contra quem é conservador, quem tem esse posicionamento, mas essas pessoas, elas não estão acostumadas com uma coisa mais liberal, com uma coisa mais diferente, né? Porque o diferente, ele causa espanto. O diferente, ele choca as pessoas, querendo ou não. E é um público que assiste a WWE no intuito de ver aquilo certinho, né? Aquilo, enfim, sem nada de muito espanto assim, né? Então acho que, tanto que o Goldust, ele mesmo acabou mudando um pouco a gimmick dele. Não era mais aquele Goldust, todo glamour dos anos 90. Se você é homossexual ou não importa. Eu acho que sexualidade não julga, não deixa a pessoa mais credível ou muito menos credível. Os homossexuais, eles são abertos, devem ser bem-vindos a qualquer segmento, não só na luta livre, mas em todo o mercado de trabalho em geral. E eu acho que essas pessoas que mandam essas mensagens preconceituosas para o Kenny Omega, elas têm que entender que os homossexuais, eles são pessoas iguais a elas, só que não tem esse ódio todo, porque essas pessoas, esses haters dos Golden Lovers, vamos dizer assim, eu tenho certeza que são pessoas que não aceitam o diferente, são pessoas que querem viver no mundinho delas, com tudo igual, com tudo bonitinho, nos padrões dela. No mundo, como é que eu posso dizer? É bem abrangente, tem pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos. Agora, se você vai se agradar com fulano X ou Y, pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele fala, aí é que tá, meu amigo. Se você não gosta, você respeita. Então, esse público, ele é um público que a WWE devia, pelo menos, conscientizar um pouco, né? Tanto que quando anunciaram que a Becky Lynch poderia ser o personagem
lésbico, um personagem homossexual, já vê um monte de negro criticando, dizendo que ia ser uma merda, ia ser um lixo e tudo mais. E, cara, o que é que tem? Por que não pode ter um wrestler que gosta de outras mulheres? E Um cara que gosta de outros caras? E a WWE Bom, prossiga, pode falar. a WWE tem tanto os seus... Como é que fala? Aquelas suas conscientizações anti-bullying, anti-não sei o que, e não pode ser capaz de fazer alguma conscientização anti-homofóbica. Nossa, ver a voz desse homem. Antes de tudo, eu a quero... voz desse homem. Eu quero Não, por favor. A voz desse homem ecoando nos meus fones de ouvido, eu já tô até arrepiado. Mas só terminar minha fala, rapidinho. Depois de uma intensa sessão de treinamentos e lutas na CFW. Mas só terminar minha fala. Eu acho que, como o Guilherme falou, se a WWE ela quer criar uma conscientização nas pessoas, ela tem que abranger esse público também, pô. Porque em pleno século XXI, você fingir que os homossexuais não existem, você parou no tempo. Então, eu acho que a falta de conscientização, a falta de consciência das pessoas, independente de ser do wrestler ou não, é que deixa as coisas mais difíceis, né? Porque, como eu falei antes, se você não gosta, você tem que respeitar, porque o respeito é a base da sociedade. Se as pessoas tivessem respeito pelas outras, nós não estaríamos vivos aqui. Então agora, depois da fala de Domingos Sávio, vou introduzir ele, o homem que criou a bagaça inteira. Ele mesmo, Vitor Alves. Fala aí, Vitor. Olá, amigos. Como estão vocês? Muito feliz em retornar aqui a este sagrado local onde tivemos várias e várias discussões, vários momentos de alegria, momentos de nervosismo, momentos de raiva. E, bem, eu acompanhei todo o raciocínio do Sávio quanto ao assunto e não tenho nem o que tirar e nem o que adicionar. Só que um ponto que eu queria ponderar também a respeito disso é o Dalton Castle, que também é um personagem bem excêntrico, entra ali na mesma ala do Goldust, e foi um personagem assim que estourou muito, inclusive virou campeão da Ring of Honor. Então é um personagem que mostra esse representativismo, podemos dizer assim. O Francesco também no canal dele postou um vídeo sobre o carinha da Progress, o Jack Smith, também um vídeo muito bacana, inclusive falando mais sobre esse assunto. E existem certas coisas na sociedade que elas acabam não sendo mais escondíveis, vamos dizer assim, é uma palavra que não existe, mas existem certas coisas que elas não podem ser mais escondidas. E essa significância desse público é uma dessas coisas. Então, sobre essas campanhas anti-homofobia e tudo mais, eu acho que são válidas, só que entrar no mérito de personagens, por exemplo, Becky Lynch vai ser um personagem lésbico, por exemplo. Eu acho que os fãs, eles têm essa abertura para não gostar, dizer que pode ser uma porcaria, pode ser ruim, até porque o personagem ele não foi concebido dentro dessa ótica desde o início. Por exemplo, eu vi esses dias que a Stephanie McMahon ou alguém da família queria que o Finn Balor fosse um personagem, eu não lembro, acho que era um garçom gay, algo do tipo. E a página que postou esse reporte, ela criticou esse personagem. Só que assim, a gente tá acostumado a ver o Finn Balor daquela forma. Uma coisa é você colocar o Finn Balor e mudar o personagem totalmente dele para algo que vai, em tese, agradar um público X. Outra coisa é você conceber um personagem dentro daquele público. Um exemplo mais específico, o Velveteen Dream, por exemplo. Não que eu diga que seja um personagem com esse target, mas é um personagem no mesmo ramo do Goldust, por exemplo. É um personagem mais excêntrico, que levanta esse tipo de hipóteses, e é um personagem muito bom. Então, tipo, acho que quando se cria um alicerce em cima do personagem dentro dessa causa, eu acho que fica bem mais fácil de ser trabalhado em cima. Fica bem mais fácil de não se ter um hate tão grande dos fãs. A mesma coisa, como o Sávio disse também, sobre o target da WWE. O target não, né? Ou a maioria do público, que são essas pessoas mais conservadoras. A gente tem esses exemplos, mas quando chega no main roster, não existe. Porque é outra nicho, entendeu? Os caras não vão nem dar chance para aquilo. Porque se a gente tem, por exemplo, um personagem que tá meio mal, meio perdido no roster, e vão lá e mudam totalmente o personagem dele para não sei o que, um mulherengo, não sei o que, e segmentos de backstage, ele pegando mulher, essas coisas. O público vai, não sei se não vai gostar, não sei, mas o público não vai reclamar disso, entendeu? Agora, se tu faz o mesmo com um cara que o personagem dele vai virar um gay, alguma coisa, já muda totalmente o discurso.
Porque nas outras, em independente, a gente sabe que funciona, sempre teve. E NXT também é outro. Mas quando chega na questão do main roster, é quase inevitável, sabe? O Goldust, ele é um exemplo claro disso, né? Ele até então era um cara glam, que usava peruca, era praticamente um personagem homossexual. Do nada virou um cara genérico, pintado de ouro, que ficou perdido no roster. Justamente porque o Juan Vieira falou. Ele dificilmente ele seria aprovado. A carreira dele, ele chegou a mudar, cara. O personagem dele por um tempo, justamente por conta dessa pressão puritana na WWE. Rhodes, né? Na década de 90. E hoje ele é um cara genérico. Porque o público não aceita, o público é puritano demais pra isso. E acho que nem, tipo, o fato do público ser tão puritano assim, mas, tipo, por exemplo, o Goldust em si, o personagem dele hoje, ele é constituído do que o público aceita pra ver na TV. Porque a TV pedir pode aparecer. Né? Por exemplo, eu não consigo imaginar uma match de WrestleMania, Goldust versus Roddy Piper hoje, por exemplo. Já é uma abordagem bem diferenciada. Agora, sim, eu acho que muito além da aceitação do público, eu acho muito complicado criar um personagem em cima desse público que não seja algo tão genérico como foi o Goldust, algo tão escrachado, e nem que seja algo que já existe, que é, por exemplo, o Dalton Castle. Dalton Castle nunca efetivamente teve da boca dele falando, eu sou gay, mas as atitudes, a forma como ele se veste, a forma como ele entra, a forma como ele fala, tudo isso nos leva a crer que ele seja um personagem desse nicho, desse grupo. Pode fazer isso como estão fazendo os Golden Lovers. Pois é. Sim. É que acho que a gente também tem muito essa imagem de que, tipo, ele tem que ser um gay, tem que, tipo, falar diferente, tal, não sei o quê, sendo que, na verdade, não são todos os gays que entram nesse aspecto de mudar a fala, de ter atitudes diferenciadas. Existem muitos gays que agem como outros homens héteros, por exemplo, só que a opção sexual deles é diferente. É uma abordagem, como o Juan falou, que já é diferenciada, já é mais voltada também não só para o público LGBTQ, mas também para pessoas que se encaixam nesse perfil. E também a questão do estereótipo, ele pesa demais, porque, por exemplo, a gente teve o exemplo na WWE da Crime Time, por exemplo, que era um estereótipo de negros. O que eu quis dizer quando o Sábio estava falando que isso não ajuda, é porque a gente tem preconceitos já enraizados na sociedade, que é aquela do que o negro ele é ladrão, ele é gangster, ele é daquele jeito apenas, e o gay ele é escandaloso daquele jeito, ele é excêntrico, sempre assim. A gente tem esses preconceitos enraizados, e a gente colocar personagens num negócio que é de repercussão mundial, como a WWE, isso não ajuda a combater esses preconceitos, que são, sim, muito ruins para a sociedade, porque o que a pessoa que está assistindo, a criança, porque ninguém nasce racista e nem homofóbico, o que a criança que está assistindo, ela vai pensar de negros quando ela vê um segmento em que a Crime Time rouba os outros no backstage, entendeu? O que ela vai pensar? É isso. Nossa, são coisas que não ajudam. Isso bateu lá no fundo da consciência agora, que o Juan disse. Porque ninguém nasce homofóbico. E assim, como eu falei, se a WWE ela quer mudar isso, o público infantil são pessoas que são fãs em desenvolvimento. Então, quando... O que a criança vai pensar quando ela vê que o único personagem gay do roster, ele é humilhado toda semana, entendeu? A criança ela já vai ter ali no subconsciente dela que a pessoa que é gay, que a pessoa que é escandalosa, que ela tem um jeito diferente, ela tem que ser tratada como lixo, porque a WWE trata esse personagem. É uma pessoa. O público da WWE ele é muito infantil. Quando tu coloca esses preconceitos enraizados e tu não ajuda a combater em nada, não adianta campanha publicitária, não adianta nada anti-bullying, se no teu produto tu tá reforçando esses preconceitos e esses estereótipos, entendeu? Mas, por exemplo, esse personagem da Crime Time me lembra muito essa questão de roubar nos backstages e tudo mais, óbvio, numa proporção menor, mas, por exemplo, o que o Ed Guerreiro fazia, e que era um estereótipo dos latinos, dos mexicanos, né? Então, assim, como eu posso dizer, a WWE ela tem seus estereótipos, só que assim, eu acho que qualquer lugar tem. O que cabe à WWE talvez seja minimizá-los. Por exemplo, a tag do Tyrus O'Neill com o Apollo Crews. Porra, já é um negócio, são dois negros, mas é um negócio mais soft, tá ligado? Tipo, existem
traços, trejeitos de pessoas afrodescendentes, porém não é nada, tipo, pejorativo, vamos dizer assim. Quer dizer que, tipo, a gente não pode fingir que não existe. Não existe negros que roubam. Óbvio que existe, porque fomos segregados, marginalizados. Então é óbvio que existe. Não existe gay escandaloso. Existe. Só que a gente não pode reforçar isso. A gente não pode, por exemplo, ter o único negro do roster, ele é ladrão. O único gay do roster, ele é humilhado, entendeu? A gente tem que ter, por exemplo, tem a Crime Time, os caras são gangsters. No outro lado da moeda, a gente pode ter um negro que, independente dele ser negro, ele é um baita lutador, ele é um cara que tá na cena. A gente não pode ter, por exemplo, um Ed Guerreiro e um Rey Mysterio apenas no roster. Ter num roster um Ed Guerreiro, um Rey Mysterio e um La Sombra, por exemplo, um 100 Almas, que tenha os trejeitos dele, mas ele não é aquele cara, entendeu? É outra coisa. Tem que ajudar a combater isso. Porque é uma proporção muito grande que toma e tem um público muito pequeno que está sendo desenvolvido e vai crescer com esses pensamentos. Desculpa, por que o negro tem que ser um gangster? Por que o homossexual tem que ser um tarado por pênis? Sabe? Por que o wrestler fora dos Estados Unidos, canadense, russo, desse eixo, tem que odiar os Estados Unidos? Por que um árabe tem que ser um terrorista? Eu acho que a WWE ela não sabe trabalhar com os estereótipos. Ela tá melhorando, tá aprendendo, mas você pega, por exemplo, o Jinder Mahal. O Jinder Mahal, o cara é anti-americano, mas só porque ele é indiano. E nem indiano ele é. Então acho que a WWE tem um pouco a aprender sobre os estereótipos. Mas existem certos estereótipos, aí já meio que partindo numa contramão, mas tem certos estereótipos que eles são não só o alicerce, tudo bem que muita coisa influencia nas crianças, só que aí eu acho que também entra um papel presente dos pais das crianças. Por exemplo, o Jinder Mahal é um personagem anti-América, mas a gente sabe que desde que a WWE é WWE, desde que o wrestling é wrestling, uma feud de americano contra um não americano vende mais que água. É tipo como foi o Rusev contra o John Cena. E tipo, ninguém meio que problematizou, vamos assim dizer. Eu acho que também cabe um pouco de conscientização, tipo, da família das crianças, em tipo, olha, não é bem por aí e tal, isso é só entretenimento, não são todos os indianos que são assim, tipo, não dá pra também a gente cortar tudo, por exemplo, porque senão também entra naquele negócio de que às vezes vira tudo muito mimimi, né? Não querendo dizer que seja nesse ponto, em algumas questões, por exemplo, da Crime Time, por exemplo, de um personagem homossexual, mas eu cito porque eu acho que também não é só jogar a culpa na empresa. Eu acho que, particularmente, se eu fosse alguém do booking da WWE, se fosse alguém do topo, eu não entraria nesses méritos, porque o público da WWE é muito grande. Vai ter gente que vai aceitar, vai ter gente que não vai aceitar, vai começar uma discussão infinita, então, para evitar, segura. Não joga tipo, esses estereótipos tão fortes, pelo menos. Aquilo que a criança está vendo ali é o que ela admira, sabe? É o que ela vai lá no mercado e ela compra o bonequinho, por exemplo, e aí a criança que ela é branca, ela é criada no meio ali, e ela vê que o negro ele rouba e o homossexual, não sei o que, o indiano, ela não vai querer ela vai crescer com aquilo. Isso que é difícil, entendeu? É difícil de lidar, sabe? Porque ela vai ter a formação dos pais, ela vai ter, mas a sementinha, ela já vai ter sido plantada, porque é o que ela gosta, é o que ela admira. E quando o produto que ela admira tá influenciando ela para um caminho, entendeu? Já tá sendo aquele negócio, porque, como eu disse, ninguém nasce com os preconceitos, é que tu vai sendo moldado conforme a tua negócio. Não tem como tu dizer, o pai não educou a criança e por isso ela é desse jeito, sabe? Em algum lugar ela viu que um negro ele é o lixeiro, em algum lugar ela viu que o negro é ladrão e que o gay vale menos que ele, entendeu? Isso que eu acho que tem que evitar. Não que, não pode fazer um estereótipo, porque não existe. Os estereótipos, eles existem porque tem pessoas que comprovam isso. Só que o que tu não pode é eu acho que o negócio, entendeu? Ajudar o preconceito, tu não pode. Tem que evitar isso, porque não é legal, entendeu? A gente tem que sumir com essas coisas. Não pode fingir que não existe. Eu acho que tem que... Não pode forçar o negócio, entendeu? Não, é que eu acho que tem que ser bem trabalhado, né? Se você for fazer um estereótipo que, de fato, cause certa polêmica, você tem que trabalhar ele de forma que não saia aquela coisa tão escrachada, né? Por exemplo, tu quer fazer um cara que é gangster, tu explica o porquê que ele é gangster, tu mostra os outros valores dele,
entendeu? Tu traz ele realmente pro público. Exato. Como a Crime Time era, entendeu? Que era tão escrachado que chega a ser, é feio. Porque, claro, na época a gente admirava, a gente não sabia o que tava, mas assim, hoje tu vê que aquilo lá é algo que a WWE fazia que era nojento com os caras, entendeu? Ah, tem o estereótipo do cara, ele pode ser um cara da rua, ele pode ser um gangster, entre aspas, e pode não roubar, ele pode só curtir o estilo, por exemplo, sabe? E eu não curto mesmo essa parte, eu acho que dessa maneira não rola, sabe? Não, de fato, não, eu compreendo esse ponto, inclusive, mas entrando num outro mérito, até mais, digamos que, colocando num outro lado da balança, por exemplo, eu sei que eram outros tempos e tudo mais, mas, por exemplo, o personagem do Ed Guerreiro, ele seguiu uma mesma linha, tanto é que a gente já trouxe esse personagem antes, e isso é bem estereotipado. É um estereótipo muito forte, tipo, do mexicano que quer levar a melhor sempre e tal, não sei o quê. E, tipo, todo mundo amava o personagem do Ed, sabe? Então, tipo, não sei, eu acho que talvez trabalharam com os estereótipos, mas, tipo, mais em cima desse aspecto que era trabalhado bem com o Ed, talvez fosse ajudar também nessa questão. Porque é um fato, a WWE não vai deixar de trabalhar com esses estereótipos. Daqui a 15 anos vai aparecer um russo que odeia os Estados Unidos de novo, vai aparecer outro indiano que odeia de novo, enfim, isso vai se reciclar pro resto dos dias até que a WWE vá à falência ou aconteça qualquer outra coisa. Isso é inevitável. Eu achar legal, assim, e curtir realmente, mas isso não deixa de reforçar que, por exemplo, muitas pessoas que gostavam, não sei o que, do Ed Guerreiro, elas provavelmente ainda tenham aquele pensamento de que o mexicano, ele é daquele jeito, sabe? Porque provavelmente o único contato que eles tiveram com o mexicano foi através do Ed. Isso que eu ia falar, é a questão do público pra quem tá sendo vendido esse cara, sabe? Quem era o público que gostava dessa gimmick, desse estilo do Ed Guerreiro? Só complementando, vale lembrar que a comunidade latina nos Estados Unidos, ela é muito, muito forte. Talvez fora a América do Sul, é o lugar onde, o México, claro, obviamente, é o lugar onde tem a comunidade muito forte, né? Cara, eu realmente não sei se os mexicanos se sentiam representados por isso, sei lá, por esse... É como se fosse o jeitinho brasileiro, sabe? Acho que é nesse mesmo sentido. E sabe, a questão do russo anti-americano também sempre vai vender, porque é a única coisa que os americanos se juntam pra ir contra, tá ligado? O John Cena, ele sempre foi odiado por causa da parte, digamos, mais adulta do público da WWE, e quando teve essa feud com o Rusev, todo mundo comprou um John Cena, porque se tem uma coisa que americano faz é comprar o seu próprio barulho, tá ligado? Americano nunca vai ser contra americano. É o público a que se destina, sabe? Não é... Eu acho que a questão é da representatividade que o Rua tava falando, é de um negro se sentir representado pela Crime Time, por eles serem... caras que são grandes dentro do negócio, não por eles serem tratados como bandidos, mas por eles serem bons naquilo, sabe? É a mesma coisa que o personagem homossexual, na minha visão, sabe? Não, isso com certeza. Só que assim, tipo, por exemplo, o que eu digo é mais, por exemplo, para trabalhar, não, tipo, erradicar os estereótipos, mas talvez, como o Juan acho que até citou, trabalhá-los de forma melhor. Por exemplo, a New Day. A New Day, querendo ou não, ela tem seu estereótipo de personagem negro. A New Day começou com aquele estereótipo de negrão da igreja, sabe? Sim, foi isso. Começou como um trio de... Rapidinho. Começou como um trio de negros evangélicos, porque 90% dos americanos são evangélicos, e hoje virou o que virou. Então, esse foi um estereótipo que foi sendo... É como se fosse uma rocha. E ela foi sendo lá esculpida e tal, foi a mesma coisa. Então, tipo, eu acho que hoje, mais fácil do que tentar erradicá-los, mas sim tentar puxá-los para um lado, não digo positivo porque estereótipos na minha concepção não são positivos, né? Mas puxá-los para um lado mais soft. Tipo, sabe, marretando e quebrando esse estereótipo aos poucos. Hoje, por exemplo, a gente não interpreta mais a New Day como um trio de negros, e sim um trio de afrodescendentes, mas sim um trio, tipo, da WWE que faz o seu trabalho muito bem. Por exemplo, o Dalton Castle também.
O Dalton Castle eu acho que é o exemplo claro de como dá pra trabalhar bem um personagem mais voltado pro público LGBTQ. Quase que eu esqueci do que, mas enfim. E os Golden Lovers eu acho que estão indo pro mesmo caminho, que é um exemplo de como se trabalhar em cima disso sem denegrir, por exemplo, sabe, o público. Cara, eu vi muita gente, muitos amigos, ciclo social e tal, que até não sabiam, inclusive, da orientação sexual do Ômega, por exemplo. Tipo, pra te ver como a questão, isso o Rua trouxe bem, é de que o personagem não precisa dizer que é gay pra ser gay, sabe? Esse é o grande ponto. Não, ele tem que ser com certeza. Ele tem que ser reconhecido pelo seu trabalho, sabe? Como o Ômega, por exemplo, é reconhecido atualmente como um dos melhores pro wrestlers da atualidade. Tipo, até então, pessoas que eu conheço não tinham nem ideia de que ele era bissexual. E tanto essa talvez seja uma nova saída também para essa questão. Por exemplo, o Kenny Omega agora provavelmente ele levante muito mais essa bandeira. Então vai ser mais fácil também de outros lutadores, como na época foi o Darren Young, mas tipo, muito tempo atrás, provavelmente levantem também essa questão a público. E, tipo, vai ser, tipo, algo positivo, digamos assim, para os negócios, porque o cara não tem um personagem assim, mas ele é. Então, tipo, isso mostra que as pessoas não precisam se ater ao que elas são, tipo, digamos assim, só apenas fazerem o seu trabalho e serem reconhecidos por ele. Não porque ela é gay que ela tem que ser um gay, não porque ela é um homossexual que tem que ser um homossexual na luta, entendeu? Ele pode ser um homossexual na luta, a gente pode ter um personagem que ele é gay abertamente, tipo, ele olha os wrestlers com outra forma e ele luta desse jeito. Só que o que a gente não pode é colocar ele como inferior, igual as empresas põem, tá ligado? A gente pode ter um wrestler drag, a gente pode ter um wrestler estereotipado de gay, só que a gente não pode deixar ele sendo um jobber só por causa do personagem. A gente não pode colocar ele mal no card só por causa do personagem. A gente põe, por exemplo, um lutador, ele é ruim e ele faz esse personagem, aí vai parecer que ele só tá lá embaixo por causa disso, entendeu? Eu acho que a gente não pode forçar os estereótipos a serem menos que os outros. Eu acho que isso que influencia, entendeu? A gente pode pôr um Golden credível, só que se tu pôr um cara que ele é abertamente gay, ele ser undercard, low card, mesmo sendo um wrestler bom, mesmo fazendo sempre o seu trabalho, ele sendo um cara abaixo, sempre perdendo, jogando, isso vai ter uma influência negativa. Então acho que é isso que a gente tem que abominar. O cara, ele, independente do personagem, independente de tudo, o que tem que ser o foco é o trabalho, entendeu? Ele também não pode só ser uppercard porque ele é gay, mas ele pode ser uppercard e gay ao mesmo tempo. Sim, e novamente entra no mérito do Dalton Castle, né? Começou todo o trabalho e tal, subindo e virou campeão. E, tipo, ele tem essa... popular e ele lutava muito e o personagem dele sempre foi assim, entrada com os The Boys e mesmo assim o trabalho dele sempre foi muito bom, ele sempre esteve no topo e ele ganhou mesmo assim, entendeu? Então, quer dizer, o que a Ring of Honor põe pra gente hoje? Que independente do personagem, ele ganhou por mérito dele, e não por ele ser gay que ele é campeão. Ele é campeão porque ele é muito bom lutador. Eu só queria falar do ponto da questão da representatividade, né? Caras como Kenny Omega e Dalton Castle, eles se sobressaem nos seus negócios. O Kenny Omega dispensa comentários. Eu acho que pode causar uma representatividade melhor, né? E os homossexuais podem, enfim, procurarem o wrestling. Eles podem se sentir mais à vontade, né? As oportunidades podem surgir daí. Do Brasil, do Iron Charles, inclusive. Que é um grande lutador. Eu vejo ele na CFW, ele tem uma qualidade que muitos não têm. As pessoas criticam, tipo, sei lá, o Pablo Vittar. Ele canta mal, ele só tá fazendo sucesso porque ele é drag. Mas, cara, numa sociedade que os homossexuais não têm oportunidade de quase nada, um cara como o Pablo Vittar fazendo o sucesso que tá, eles indicam a representatividade, indica que os homossexuais estão aí, eles querem a oportunidade deles. Ele vira meio que um símbolo, uma bandeira, né? E o Kenny Omega, ele pode ser um pouco utópico, o que eu tô falando, mas o Kenny Omega, ele pode, de fato, finalmente ser essa bandeira, esse símbolo, né? Esse símbolo da representatividade dos homossexuais no PW. Ele não é odiado por ele cantar mal, eu tenho certeza absoluta. Ele só é odiado por
pela bandeira que ele levanta, porque isso incomoda muita gente, incomoda muito os conservadores. Ele tá ganhando espaço e levantar a bandeira ao mesmo tempo. Porque tu não vê ninguém destilar esse ódio nos caras que são ruins, são héteros e fazem sucesso e aparecem na mídia. Mas com o Pablo Vittar é algo desumano que os caras fazem, se falam, sabe, e criticam. Nunca vai ser porque ele canta mal, mas é porque a bandeira, tu levantar a bandeira dos LGBTs incomoda muita gente, entendeu? E sempre vai ter assim, mas é algo que é necessário porque esse público existe e esse público precisa ser representado de alguma forma. As pessoas entendem mal as coisas. Elas acham que os homossexuais querem tomar o lugar delas. E não, eles só querem a mesma oportunidade que as pessoas têm de andar na rua, de mãos abraçadas com o companheiro, a companheira. Né? Eles não querem ganhar mais que um hétero, eles querem ganhar a mesma quantidade que um hétero ganha. E no resto também é assim. Então, como o Juan falou, o cara pode ser um homossexual e low carder porque ele é homossexual, isso já é um preconceito, já é uma falta de respeito até. Mas se ele é o que é, pelo fato de ser um wrestler excelente e ser homossexual, aí já é outra história. Então, basicamente é isso, a representatividade, cara. Não é a questão do cara ganhar tudo porque ele é gay, não. É porque ele não tem nada, porque a sociedade que nós vivemos, ela não sabe interpretar as coisas, né? Ela acha que só porque o cara trabalha no Japan Pro Wrestling, ele não pode criticar a WWE, porque no Japão não tem divisão feminina. Não, só para aproveitar o gancho que o Sávio trouxe, que o Juan também falou, sobre o próprio Aaron Charles mesmo. Tenho, né, o prazer de conviver com ele em alguns finais de semana, quando ele vai para a CFW, e, tanto como pessoa quanto como lutador. Não tem nada o que falar contra ele. É uma pessoa sensacional, um lutador também sensacional. E ele é muito, muito talentoso. Todos os meninos da Baixada, o Vitão, os caras mandam muito bem. Mas o Charles, ele entra mais nesse mérito justamente pela orientação dele, nesse caso. E ele é igual a todos os outros lutadores. E, super talentoso, um cara super gente fina. Por exemplo, teve um caso, que eu até não sei se ele autorizaria me falar, mas, por exemplo, eles tiveram um show da Ness numa igreja. E quando ele entrou com a música da Anitta, o pessoal começou a desferir algumas palavras contra ele, tipo, gay, viado, não sei o que, etc. E isso deixou ele chateado, mas ele continua também da mesma forma. Então, é uma pessoa que também traz isso à tona, nessa questão do preconceito estar enraizado, e principalmente para essas pessoas mais conservadoras. Por exemplo, o show foi numa igreja. Os caras são bem, mente fechada e tal. Mas, é uma pessoa como qualquer outra pessoa, é mais gente fina do que muito hétero que a gente vê na luta livre. Então, é um negócio que não significa nada. É uma pessoa normal, como qualquer outra, que tem o seu espaço, tem sua vez, tem seu talento. Simplesmente isso. Até porque ele é um dos melhores do Brasil, sem dúvidas. E ele não é só um dos melhores do Brasil por ele ser gay, entendeu? E ele sempre se destacou, a gente sempre viu o nome dele nos lugares, e a gente sabendo, o cara ele é gay e ele luta pra caralho, ele luta mais que muito hétero, então, cara, isso não importa pra nada, ele tem o personagem dele, eu acho sensacional a maneira que ele luta, então não tem como, cara, é algo que tão superficial, sabe? Tu querer julgar, rotular uma pessoa por causa das coisas, por quem ela dorme, entendeu? De que tipo de música ela gosta. Cara, é muito superficial tu julgar isso e ignorar todo o trabalho que aquela pessoa faz. E vocês falaram do Aaron Charles, o Vitor Alves, que é o ace da CFW, não é, mas vai ser. Nós temos que falar também do Mick Blade, que também é um excelente wrestler e é homossexual. E o fato dele ser um excelente wrestler, um baita lutador e ser homossexual não influencia em nada. É outro cara que também eu vejo como um futuro da luta livre e luta muito bem, né? E infelizmente, por ser gay, as oportunidades ou o preconceito, ele deve lutar com isso todo dia. Eu não posso falar isso porque eu não convivo com ele, o Vitor Alves pode falar por mim, mas ele também é tão bom quanto o Aaron Charles, na minha opinião. Às vezes eu acho que o Aaron Charles, ele levanta tanto essa bandeira justamente por ele lutar no Brasil, sabe? A gente sabe que tem muita gente
que tem essa cabeça, como o Victor falou, na questão da igreja, entendeu? E ele levanta essa bandeira justamente para isso. Essas pessoas da igreja, provavelmente elas viram o quanto ele caga para a opinião delas, e ele continuou lá e foi lá e mostrou o trabalho dele, entendeu? Então é essencial tu ter alguém que te represente, tu ter alguém que mostre que tu sendo desse teu jeito, mesmo assim tu tem lugar naquele espaço, entendeu? Eu ia falar, é um cara que nunca deixou de levantar a bandeira, né? Quando a pessoa nasce com um tom, não importa o que ela seja, branco, negro, amarelo, asiático, americano, hétero, homossexual, independente, quando a pessoa nasce para aquilo, ela vai fazer aquilo bem, independente do que for. E ela deve ser reconhecida pelo que ela faz bem, por aquilo que ela faz bem. Que é o exemplo, por exemplo, que acontece com o Charles, com o Mike Blade. Então, tipo, é isso, não tem mais o que adicionar, sabe? Cara, o Kenny Omega, ele não falou que todo mundo que assiste a WWE é homofóbico. Ele falou que algumas pessoas que assistem a WWE mandaram os comentários pra ele que essas pessoas são homofóbicas, simples assim. Aí, ó, exatamente às 22h15, meu. Você tá aí sentado, acabou de chegar da luta, meu. Coçando a ova esquerda, falando aí do assunto polêmico. Olha esse domingo legal, olha! Aí não chego, cara. Uma pipe bom me ouviu, meu. 22h15, bicho. É ô louco. Só um minutinho, bicho. Eu acho que todo mundo devia terminar esse podcast, meu. Invito no Faustão, bicho. Eu não sei porquê, meu, mas é uma excelente ideia que eu aprovo aí, bicho. Ô, louco, meu! Essa fera aí, bicho. Então, essa fera aí você escolhe. Deixem as suas considerações finais aí então, pessoal. Eu vou... não vou fazer isso, bicho. Eu vou deixar minhas considerações finais na minha voz mesmo, porque o bagulho é louco. Foi bom discutir o assunto aqui, um assunto bem até polêmico, mas rendeu muita discussão. Aquele clássico boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver acompanhando e até a próxima. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast e que ouça os próximos podcasts, porque no podcast número 100 nós vamos desfiar toda a história obscura do NBO Wrestling desde a sua fundação até os dias de hoje. E é isso, cara. Agradecer a todo mundo que fez o programa, que nos assiste, nos ouve. E não levem no pessoal, levem no... Como é que eu posso dizer? Na didática, exatamente. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade de retornar aqui a esse mantra sagrado da luta livre nacional, da internetosfera, da youtubosfera, ou sei lá, enfim, com essas mentes pensantes que sempre agraciam muito esse canal. E, bem, é isso. Não tenho mais muito o que adicionar, a não ser a minha felicidade aí com este retorno cada vez, dando passinho, passinho, nós estamos voltando aí à ativa, né? É isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. É muito sempre bom estar aqui com meus colegas debatendo até assuntos polêmicos. E eu vou pedir agora um closezinho aqui na minha voz. Você que tá ouvindo, você já sabe a resposta, mas eu vou perguntar. Qual é a pergunta? Você realmente achou, você teve a audácia de achar que a gente não ia falar sobre esse assunto só porque ele é polêmico? Achou errado, otário! E termina mais um Top Rope Radio de novo com esta, como eu posso dizer, essa finalização que já está clássica, já está linda e já está na mente de todos. Obrigado, Juan. Obrigado, Vitor. Obrigado, Savi e Evaldo. Até semana que vem. Valeu, falou e tchau!